Olá, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu PAPE, que é um resultado de um projeto de estágio do curso de licenciatura em História, cujo objetivo é a confecção de um produto virtual para ser usado por professores do sexto ano do ensino fundamental na disciplina de História, onde a área de concentração são os grupos sociais e as civilizações em perspectiva histórica, e o programa de extensão são metodologia e estratégia de ensino e aprendizagem. E o projeto de extensão são prática pedagógica na educação básica em tempos de ensino à distância, sendo o produto virtual uma trilha pedagógica com os temas povos das antiguidades na América, sendo maias, incas e astecas. De acordo com a BNCC, a unidade temática a ser utilizada é a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades, cujo objetivo de conhecimento é os povos da antiguidade da África, os egípcios, no Oriente Médio, os mesopotâmicos e nas Américas, os pré-colombianos. Foi o qual escolhi e mais na frente eu vou falar para vocês um pouco. Onde o aluno deve adquirir as habilidades de identificar os aspectos e as formas de registro das sociedades antigas na África, no Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas sociedades. Eu vou também falar um pouquinho sobre ensino remoto na pandemia. Notamos que, com o passar dos anos, a educação vem passando por grande mudança no âmbito educacional. A maioria dos profissionais da área de educação, seja eles gestores, educadores ou coordenadores, não estavam preparados para lidar com as atuais mudanças que estavam ocorrendo nessa esfera educacional, as famosas TD, que são as tecnologias digitais. Muitos desses profissionais se viram excluídos digitalmente e a maioria deles estava acostumado com um só modelo de ensino, aquele no qual o professor se vê dentro de um espaço, ou seja, uma sala de aula. De acordo com Oliveira, de fato, as sucessivas mudanças que marcaram o mundo na atualidade têm servido para reafirmar a necessidade de se produzir novas formas de ensinar e de aprender, e por meio das TD, tecnologias digitais, deve-se reinventar a sala de aula. Os professores foram jogados vivos no virtual para aprender a fazer em serviço entre tantos os milhões de alunos. O que ele quer dizer com isso? Que o professor ele tem que sair um pouquinho daquele método tradicional, onde ele entra na sala de aula, dá bom dia para o aluno, boa noite, passa a disciplina no quadro, o aluno fica sentado na carteira, mexendo no livro e esperando as horas passar. Que ele tem que reinventar a maneira de ensinar, entendeu? Utilizando dessas novas tecnologias que estão aí, para chamar a atenção do aluno, fazendo assim com que tanto essas disciplinas, seja ela história, geografia, se torne uma maneira mais prazerosa. Muitos desses profissionais se encontram com uma posição difícil de se familiarizar a esses novos cenários a qual eles foram introduzidos. O ensino remoto se tornou um artifício encontrado pelos mesmos para dar continuidade às aulas sem expor os alunos ou a si mesmo a esse novo vírus. A minha vivência de estágio, eu escolhi a instituição para realizar foi o Centro Educacional Judete Dutra, localizado na Rua Santarém, no Jardim Independência, aqui em Altamira, no Pará. Ela já tem 40 anos na área de educação. Sua estrutura física funciona no turno da manhã e tarde, sendo educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. A escola tem como diretora a professora Judete Dutra, que é a proprietária da escola há 40 anos. Eu percebi que ela é bem estruturada, tem biblioteca, sala de informática, refeitório, ela é bem organizada. Eu fui apresentada à professora Valéria, professora de História, que eu conversei bastante, tirei dúvida, fiz bastante pesquisa com ela, tudo por WhatsApp devido à pandemia, né? E ela me
relatou das dificuldades que ela encontrou nesse período para trabalhar com os alunos, lecionar para os alunos. E ela ficou um pouco assustada de como trabalhar com eles, como avaliar eles nesse período. Se já é difícil você prender a atenção do aluno em sala de aula, imagine virtual, na maneira que se encontrou assim. O produto virtual e a trilha pedagógica. O objetivo geral, um dos principais objetivos é conhecer os principais aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais destas civilizações e compreender seus processos de desenvolvimento ao longo tempo. O objetivo específico é conhecer e compreender a importância dos fatores geográficos para o desenvolvimento das civilizações e desses povos em seus aspectos econômicos e culturais, entender a organização desses povos, o papel de cada um membro dessa sociedade, compreender a religiosidade de cada povo e interface com o sistema político e social de sua civilização, identificar o legado cultural, a arte, a arquitetura desses povos e conhecer o sistema de escrita desses povos. O primeiro momento, eu vou trabalhar um vídeo sobre as civilizações pré-colombianas, como Incas, Maias e Astecas, que são essas civilizações pré-colombianas, tá? Segundo, falaremos sobre os Maias, sua origem, a economia, a escrita. Depois, os Incas, falaremos sobre sua sociedade e economia. E os Astecas, também falaremos sobre a sua sociedade e economia. Diante dessa temática, deseja-se alcançar que esses alunos percebam a importância de se ter um contato maior com a história latino-americana, muitas das vezes esquecida, e ainda no que diz respeito à diversidade desses povos e culturas existentes na América antes da chegada dos europeus no século XV. No primeiro momento, será exibido um vídeo com duração de 6 minutos, onde o mesmo mostrará uma exposição realizada em São Paulo, em uma belíssima exposição que eu assisti o vídeo várias vezes, que reúne peças arqueológicas dessas civilizações pré-colombianas, como os Incas, Maias, Astecas, vasos, moedas. É muito interessante. No segundo momento, após a exibição do vídeo, deve-se ressaltar a importância de se valorizar a cultura dos povos pré-colombianos, pois os mesmos se constituem uma das ricas identidades do continente americano. E no terceiro momento, será apresentado uns slides com figuras que representam esses povos e um pouco de sua história, como costumes. Aqui é o vídeo que eu citei ainda agorinha sobre a exposição realizada em São Paulo. E aqui eu já entro no tema, que são os maias. Os maias são considerados uma das primeiras civilizações mesoamericanas e uma das maiores sociedades que habitaram a América pré-colombiana. Floresceu no século IV e X, na era de Cristo, e seus registros foram destruídos pelos espanhóis. Por conta disso, a escrita hieroglíficos não foi completamente decifrada, fazendo com que muitos de seus arquivos de escritura não fosse conhecido. Quer dizer, se perder muita coisa, tá? O povo maia organizava-se em cidade-estado, com aldeia, formando unidade política com graus próprios de desenvolvimento. Tinha sua própria organização administrativa. Poder se transmitir de forma hereditária, ou seja, de pai para filho. A economia dele, a grande parte da economia maia dependia da agricultura por meio do cultivo do milho, batata, feijão, cacau, abóbora. A maioria dos povos maias viviam no campo e, por conta disso, a maioria de sua economia vive de suas terras. Além de pagar imposto ao Estado, os membros das aldeias eram obrigados a trabalhar na construção dos templos, que são aquelas pirâmides, entendeu? E obras de irrigação, que até isso eu me surpreendi que eles tinham
essa parte, já naquela época eles já tinham todo esse conhecimento, essa arquitetura todinha de construir, de fazer a irrigação, de todo esse trabalho. Os maias, com o passar do tempo, adotaram a técnica da coivara, onde consiste na derrubada da mata, na queima da vegetação e depois o plantio das sementes. Aqui é o hieroglífico, era a escrita que foram desenvolvida pelos maias, mas que devido ao espanhol destruir muitas coisas, não se consegue detalhar, decifrar de uma maneira mais profunda. Os incas formaram o maior império da América pré-colombiana. Em 1438, conquistou o Cusco e expandiu o seu domínio por meio de conquista de terras e de povos. Depois disso, se tornou o maior império inca na América, chegando a ocupar um território de 5.200 quilômetros. Por conta disso, resolveram dividir em 4 províncias. A sociedade inca era formada por diversas tribos e mantinha uma rígida hierarquia social, dividida-se em classes, da famosa pirâmide. Primeiro vinha o rei, segundo o sacerdote e assim por diante. E os últimos eram os escravos, que muitos deles foram pessoas que eles, que devido à guerra, devido ao conflito, prenderam e escravizaram. A base da economia era a agricultura e criaram técnicas de plantio, utilizavam da adubação de terra e de irrigação com a construção de canais e tanques, sistema de terraços. Com isso, produziam tudo o que era necessário para a sua sobrevivência. Eles também eram adeptos da prática do comércio, onde aconteciam as trocas de mercadoria. Como não existia, não tinha moeda, então eles trocavam a mercadoria. Os Aztecas. O Império Azteca era formado por povos com diferentes graus de subordinação. Alguns impostos tinham certa autonomia, outros eram governados pelos Aztecas e outros ainda. Alguns pagavam impostos e tinham uma certa autonomia. Outros governados pelos Aztecas e outros ainda só pagavam à força, quando eram vítimas das expedições punitivas. A sociedade azteca era dividida em forma de uma pirâmide, onde no topo concentrava-se o imperador, que possuía o poder político, comandava o exército, cuidava da política interna, controlava o povo dominados e era considerado um semideus. Já abaixo dele estavam os nobres, que eram sacerdotes, altos funcionários militares, e em seguida vinha os artesãos, depois os agricultores e os soldados, que compunham a maioria da população azteca. Por último vinham os escravos, prisioneiros de guerra e condenados pela justiça. A economia azteca estava baseada na agricultura do milho, feijão, abóbora, batata, entre outros. A técnica usada para essa agricultura era chamada chinampas, que são canteiros artificiais ou pequenas ilhas que eles construíam com lama, e lá eles faziam o plantio. O modelo que eu resolvi trabalhar, resolvi mostrar para ser trabalhado nas aulas foi o caote. O que é isso? No primeiro momento, o que pode ocorrer? O professor pode exibir um vídeo, no meu caso, que fale sobre as civilizações pré-colombianas como Inca, Maia, e depois o professor irá fazer uma brincadeira que é de perguntas e respostas com os alunos referente ao assunto, usando o Kahoot, que é esse programa, que é esse aplicativo, que é maravilhoso. Eu aconselho qualquer um utilizar. O que é esse Kahoot? Ela é uma plataforma de aprendizagem gratuita, baseada em jogos
tudo que aluno gosta, tudo que essa maioria de alunos gosta, é jogos, aí já, através dos jogos, já chama a atenção dele, junto dele ocorre a aprendizagem e assim vai fluindo a aula. Os jogos são usados como tecnologia educacional em escola e em outras instituições de ensino. Seus jogos são de aprendizagem, são testes de múltipla escolha que tornam divertida a aprendizagem de fácil manuseio. O professor pode improvisar essa dinâmica caso haja algum imprevisto. O professor vai enviar para os seus alunos material, exemplo, vídeo com os assuntos, uma tarefa referente a aulas, imagem e com perguntas, sendo que vai ter eu resolvi reinventar esse material. Por quê? Porque nós percebemos que muitos desses alunos, apesar de ser uma plataforma de aprendizagem interessante, mas a gente conhece a realidade que muitos alunos não têm esse acesso à internet, ou quando tem, ele não é muito bom a internet dos alunos, e o que acaba dificultando a aprendizagem deles. Então, o que pode acontecer? Pode o pai ou a mãe ir lá na escola, pegar o material e eu resolvi fazer uma adaptação em cima desse aplicativo, dessa plataforma, para que ele não fique fora da brincadeira, fora do joguinho. As minhas aulas se tornariam assíncronas, disponibilizado por meio de WhatsApp os materiais de orientações necessários. Os retornos dos alunos podem ocorrer da mesma forma, ou com agendamento de um momento síncrono. O síncrono, apresentando os materiais, projetando-os na tela, em vídeo, slide ou figura. Inicia a aula despertando a atenção dos alunos para o tema estudado, e depois ocorrerá a dinâmica. E é isso, espero que vocês tenham gostado do meu projeto. Aqui tem as referências de onde eu tirei todo esse assunto. E muito obrigada.